Querida comunidade, todos nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio, padroeiro de Sete Lagoas, Santo Antônio, como nós mencionamos durante a trezena, aqui nós estamos onde a cidade se iniciou, aqui era uma região de fazendas, e a capela dedicada a Santo Antônio. E foi a invocação pelo nome de Jesus, esta intercessão que desde o início da nossa cidade, as necessidades primeiras, estava as primeiras intercessões a Santo Antônio, o crescimento do povoado, o crescimento da igreja e a nossa catedral, como a igreja-mãe, foi gerando outras igrejas, outras comunidades, outras paróquias, sempre na intercessão de Santo Antônio, no sentido de se propagar o evangelho em cada nova igreja, em cada nova paróquia. E a palavra desta noite vem nos ajudar. A primeira leitura do profeta Ezequiel. Qual que é o contexto? É muito importante a gente saber o que é que estava acontecendo, o que levou o profeta a receber de Deus a unção para anunciar a palavra. Havia um rei chamado Joaquim, e os babilônios haviam invadido o povo, o rei foi derrotado, o rei que guardava a aliança de Javé foi preso, e o povo então começou a pensar algumas coisas que ainda existem diante de alguns estados de desânimo. Será que Deus se esqueceu de nós? Será que a promessa de Deus terá falhado? Será que não existe mais a aliança de Deus? Será que perdemos a proteção dele? O povo estava angustiado. E Ezequiel, um profeta de Deus, anuncia esta profecia da palavra forte, dizendo: eis que eu tenho o poder de tirar um ramo da copra do cedro. A copra do cedro era uma árvore enorme, e ele diz que Deus tem o poder de tirar um pequeno ramo desta copra do cedro e plantá-la e ela se tornar grande, ela se tornar alta, se tornar forte. O que essa leitura tem a ver para o povo e para nós? Diante das nossas dores, dos nossos vazios, diante muitas vezes do nosso sofrimento, Deus é capaz de ver um pouquinho da esperança, um pouquinho de vida, pouco ainda que resta, para que este pouco nos proteja, nos faça vencer, nos faça florescer, nos faça bendizer o seu nome. E Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Mais adiante, o povo irá crescer, e este ramo terá em Jesus Cristo o abrigo da salvação para sempre na sua aliança. Então, diante dos momentos difíceis de nossa vida, o Senhor, Ele tem esse olhar de encontrar aquele pouco que resta para que Ele nos transforme. E a segunda leitura, São Paulo insiste muito nesta palavra, gente. Morada celeste. Somos peregrinos. Esse corpo é um corpo perecível, corpo glorioso, promessa do Senhor. E meditando esta palavra, eu lembrei de um amigo, também professor de biologia, que um dia ele me trouxe um estudo, que no primeiro momento eu assustei, mas depois eu lembrei desta palavra, que foi um estudo, à luz aí da biologia, um estudo aprofundado, dizendo o seguinte, gente. Se sumisse todas as formigas do planeta, todas as formigas, crianças, desaparecessem, iria criar um desequilíbrio. Os ratos. Então ele dizendo assim, de todos assim, os animais, como prova que se houvesse a sua extinção, iria causar um equilíbrio no ecossistema, na natureza, na cadeia alimentar e por aí adiante. Só que o que esse estudo torna de surpresa, a única espécie que se sumisse para sempre, não faria falta é a gente. Se todo ser humano desaparecesse, nada ia atrapalhar o equilíbrio da natureza e até da cadeia alimentar. Uma formiga, insetos pequenos fazem falta aqui. A gente não. Por quê?
a leitura, porque aqui não é o nosso lugar. Estamos aqui de passagem. Aqui não é o nosso lugar. Não é aqui que nós nos completamos. Não é aqui que a nossa existência encontra o seu sentido mais profundo. E não é aqui que nós fomos originados. Há um mistério que nos fez, que nos conduz. Há um mistério nessa sede que alguns pensadores hoje têm trabalhado muito disso, de sede profunda, de desejo mais profundo, de força mais profunda, onde só Deus pode chegar, onde só Deus pode preencher, onde só Deus pode conseguir, no mais profundo de nós, dialogar, resgatar e nos fazer felizes. Somos peregrinos buscando as coisas do alto e somos felizes porque as coisas do alto vêm até nós, como bênção, como graça, como palavra, como luz, como sabedoria. Na nossa caminhada peregrina que estamos, não estamos órfãos. Nós temos a presença de um Pai que nos criou, nós temos a presença da revelação e desse sopro de fé que nos faz encontrar em Deus nossas realidades mais profundas e mais desejadas. Realidades desejadas que do Evangelho, Jesus, sempre, gente, ele usava parábolas. Ele sempre partia da história do povo. Se eram os cuidadores de ovelhas, ele contava histórias lembrando cuidadores de ovelhas. Se eram cobradores de impostos, ele contava a história lembrando a cobrança dos impostos. Se eram pescadores, ele contava a história lembrando a pesca. Enfim, Jesus partia da história para revelar sua palavra. Também na vida de cada um de nós. Ele parte da nossa história pessoal. Ele parte da nossa história de vida para revelar sua palavra. É na nossa história de vida, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente é, que ele vai nos ajudando, nos auxiliando, iluminando nossa vida. Deus é maravilhoso. Então, na nossa história. Por isso que muitas vezes nós compreendemos a ação de Deus no que a gente faz. A gente compreende as coisas de Deus no nosso dia a dia. Porque é no nosso dia a dia, como diz na história humana, que é a história da revelação e da salvação, se faz comunhão. É um dos sentidos mais belos da Sagrada Comunhão, né? Eu que vou com a minha história, Jesus que veio com a sua história para comungar da minha vida. Não nos esqueçamos disso. Na hora da comunhão, nós comungamos Jesus, mas Jesus deseja comungar da nossa vida. E o exemplo da semente, que o Senhor fala, a semente lançada, a semente como grão de mostarda, a semente que o agricultor dorme dia e de noite e ela cresce. A produção de nossa vida, ela não é feita de um momento, de um dia, de um tempo, ela é toda a nossa existência, que é semeada, que é cultivada. E há algo também que ele diz da pequena semente. O que quer dizer, crianças, da pequena semente, comunidade? A semente de mostarda tão pequena. Acredite nos seus pequenos gestos de bondade. Acredite nos seus pequenos esforços de fazer o bem. Que são nesses pequenos esforços do bem que Deus faz crescer o seu reino, a sua graça. Não tenhamos medo do barulho do mal. O mal faz barulho, o bem é silencioso. Mas o bem, ele tem essa força extraordinária de poder permanecer, de poder fazer crescer por toda a vida. Por isso que a gente sempre fala, o mal, ele sempre tem um começo e um fim. A gente consegue quantificar quando começou o mal e terminou na nossa vida. Já o bem não, que o bem, ele sempre vai crescendo, progredindo e nos acompanhando. Então, acreditar nos pequenos gestos de bondade, de amor, os pequenos gestos de delicadeza, de ternura, não ter medo de oferecer esses pequenos gestos. O Evangelho diz também que o agricultor que coloca a semente, ele não tem o poder de fazer crescer a semente. É o mistério da natureza. Quem faz crescer tudo que a gente faz, por mais pequeno que seja, é Deus.
Não fiquemos preocupados com resultados, porque é Ele que sabe o tempo de fazer crescer. Não fiquemos preocupados com o que o outro vive de vida espiritual no seu sentido de virtude, porque assim como cada planta tem o seu tempo de florescer e muitas vezes dá o seu fruto em variadas estações, assim também é a nossa vida. Deus sabe o ritmo de cada um de nós. E no nosso ritmo, Ele vai nos fazendo crescer. Sabe o ritmo de cada um. O grande perigo, hoje, da espiritualidade, é tentar nivelar todo mundo, gente. Vamos nivelar todo mundo aqui. Todo mundo será nivelado. Todo mundo, a partir de agora, tem que fazer isso. Tem que rezar dessa forma. Isso não existe, que nem Jesus fez isso. Veja os 12 apóstolos de Jesus. Cada um teve um ritmo de entender, compreender e responder. Bartolomeu teve um ritmo. Pedro teve um ritmo. João teve um ritmo que o levou até a cruz. Conseguiu crescer um pouco mais, os outros um pouco menos. Tomé também teve dificuldade. Então, o próprio Jesus, como grande pregador, ele soube respeitar o ritmo de cada um dos seus seguidores. Ele não colocou uma forma, tem que ser dessa forma, todo mundo tem que fazer isso. De forma alguma. Ele sabia porque Deus respeita a nossa liberdade e na nossa liberdade vai nos fortalecendo com a sua graça. Então, cada um de nós vai tendo o seu ritmo. Não existe na vida espiritual, porque essa pessoa reza 5 terços, eu também tenho que fazer isso. Não. Você vai tendo a sua vida espiritual, porque o Senhor vai te ajudando a crescer. O importante é que você semeie os pequenos gestos, que você semeie na sua pequena oração diária. Quem somos nós para fazermos grandes orações? Tudo que a gente faz por Deus é pequeno. Ele que realiza grandes obras em nosso favor. Tudo que a gente faz é a humildade, né? A humildade, Senhor. Eu sei que na minha pequenez o Senhor me ajuda. Eu sei que na sua pequenez o Senhor me sustenta. Eu sei que na minha pequenez o Senhor vem em meu auxílio. E um grande santo, lembrando Santo Antônio, também é Santo Antão, gente. Porque sempre a gente quer encher de muita teoria, quer encher de muitas realidades, de muitos aparatos espirituais. E Santo Antão chegou à seguinte conclusão: um santo deserto, gente. Ele falou: olha, Deus, eu depois de muita oração, de viver no deserto, de buscar o Senhor, eu cheguei numa conclusão: eu sou nada. Eu sou nada, mas eu descobri que o Senhor é tudo. Recebe o meu nada, e eu recebo o teu tudo. Que na minha pequenez, que na minha insignificância, que na minha imperfeição, eu consiga percebê-lo, me ajudando a crescer. Que nas minhas misérias, nas minhas incapacidades, eu te sinta, eu te encontre, me compreendendo e, sobretudo, me fazendo crescer na tua graça. E o nosso padroeiro, Santo Antônio, 4 palavras. Se a gente tivesse, esse ano não foi possível fazer o momento com as crianças de Santo Antônio, mas 4 palavras que sempre aparecem nas pregações de Santo Antônio. 4 palavras muito fortes. Em todos os seus escritos, os seus sermões, essas 4 palavras sempre estão muito juntos e podemos dizer da espiritualidade antoniana, que é a paciência, insiste muito disso, a paciência, a pobreza, a humildade e a simplicidade. Mostre-me a pobreza do teu nada, mostre-me a pobreza da tua vida, para que na paciência deixe Deus fazer crescer e na simplicidade da tua vida eu consiga te elevar no meu amor. A simplicidade do coração, na pobreza da nossa pequenez, nos faz enriquecer na obediência que nos torna pacientes no nosso caminho espiritual. A paciência é o baluarte da salvação, onde na pobreza da nossa existência tenhamos sempre a humildade, da simplicidade da fé, de sermos pequenos, mas glorificando a grandeza do nome de Deus em nosso coração.
Que na humildade da nossa vida espiritual, na nossa humildade do nosso caminho peregrino, sempre tenhamos o nosso olhar da pobreza, daquilo que não somos, muitas vezes enriquecidos de tão grande dádiva e de tão grande graça, mas que sejamos sempre pessoas simples, para que a paciência não nos deixe desanimar do nosso longo caminho de fé e de humildade. Que a pobreza da nossa vida evangélica, que a pobreza de tantas realidades mundanas e materiais, nos leve a ter uma vida simples, uma vida austera, capaz de levar, na simplicidade de nossas orações, a paciência com a obra de Deus em nós. Que o Senhor nos abençoe sempre, para que nessa trezena de Santo Antônio, nesta noite que celebramos e glorificamos o seu nome, sejamos uma igreja onde não tenhamos muitas coisas. Pedro vai dizer, não tem ouro nem prata, mas que a experiência de Jesus Cristo, na simplicidade da nossa irmandade, na simplicidade de todos sermos irmãos, nos dê sempre a grandeza de uma paciência, que todos nos façam crescer no sentido da salvação de nosso Senhor. Santo Antônio, interceda por nós, sejamos firmes na nossa caminhada de fé, não tenhamos medo quando encontrarmos ou quando depararmos com as nossas pequenezes, com as nossas misérias. O pouco do nosso esforço, o pouco do nosso entendimento, o pouco da nossa busca, é o muito que sempre Deus fará por nós, diante da sua infinita misericórdia. Assim seja, Senhor nosso Deus.